Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Silvane Thomas, do canal Silvane Thomas, e hoje estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma história dos personagens bíblicos. Mas antes, você ainda que não é inscrito aí no nosso canal, assista até o final. Se gostar, deixa aí sua inscrição, seu like, seu comentário e seu presentinho, se possível, para ajudar o nosso canal. E assim também estaremos retribuindo, na medida do possível, o comentário dos amigos. E hoje nós vamos falar sobre um personagem muito importante também, que participou da história de Jesus. João Batista, o precursor de Jesus. Mas antes nós vamos ler aqui no livro de Marcos, capítulo 1, o versículo 4 até o 8, para a nossa introdução sobre João Batista, que diz assim: Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, aqui está a nossa introdução da nossa história de hoje. Então, vamos ver quem era João Batista. Ele era um homem humilde, justo e santo, jejuava com frequência e tinha autoridade e poder para pregar o arrependimento ao povo contra o pecado. E também reconheceu Jesus como o Messias, e era um homem corajoso e valente, e forte na sua pregação. E por causa da sua fé, ele foi martirizado. E esta história está no livro de Mateus, no capítulo 14. Então, João Batista é conhecido como o precursor de Jesus Cristo, que veio para preparar o caminho para a chegada do Senhor. João era um evangelista e pregava o arrependimento dos pecados. Daí saiu o seu apelido Batista, pois batizava nas águas aqueles que reconheciam as suas falhas e a necessidade de mudança para agradar a Deus. E a história de João é narrada nos 4 evangelhos, e a sua vinda foi predita pelos profetas Isaías, que está no capítulo 40, no versículo 3, e Malaquias, no capítulo 3, também os versículos 4 e 5. João veio para preparar e abrir o caminho para o Senhor. Foi uma voz forte e corajosa que anunciou a chegada do Messias. Ele batizou a Jesus e proclamou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era filho de Isabel e Zacarias e tinha um grande parentesco com Jesus. O seu nascimento milagroso foi prenunciado pelo anjo Gabriel, assim como foi o de Jesus, né? Tal como o de Jesus, seus pais pertenciam à linhagem sacerdotal de Arão e ambos eram considerados justos perante o Senhor. E o nascimento de João é um grande milagre, porque sua mãe Isabel, ela era estéril e o casal era bem idoso, mas mesmo assim
foi anunciado que, mesmo antes de nascer, João seria um homem cheio do Espírito Santo e que prepararia o povo para a vinda do Senhor Jesus. Ele seria um profeta poderoso em palavras, tal como Elias. E tudo isso se cumpriu com a chegada de João, trazendo grande alegria à família, confirmando a palavra de Deus que diz que nada é impossível para Deus. Então, o mensageiro e batizador João Batista, ele não bebia vinho ou bebida forte, vestia roupas de pele de camelo e usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E seu estilo de vida era bem rústico e firme, e se aliava à sua mensagem direta e impactante que dizia: raça de víboras, arrependam-se, corrijam-se, seu modo de viver para agradar a Deus. Então, João, ele foi o último profeta da antiga aliança, né? Ele foi um evangelista que surgiu pregando no deserto. E a Bíblia não diz nada acerca da sua infância ou juventude, mas apresentou-o como um mensageiro do arrependimento e de muita fé em Jesus Cristo. Seu ministério durou pouco tempo, mas foi bastante eficiente, cumprindo o propósito para o qual Deus o chamou. João Batista, ele foi decapitado antes de completar 35 anos. E agora nós vamos ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 1 até o 12, aonde fala sobre a morte de João Batista. Na verdade, muito triste, porque ele era um homem servo de Deus e pela mão de um tirano, vamos dizer assim, né? Ele foi decapitado, mas até a sua morte ele foi fiel a Deus e certamente vai receber o seu galardão, que é a vida eterna. Então vamos ler aqui. Capítulo 14 de Marcos diz assim: E naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama e disse a seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido João e tinha manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, que era a mulher do seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. E festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Então, desta forma foi a morte de João Batista, que foi o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio preparar o caminho de arrependimento, pregando a palavra de Deus ao povo. Mas certamente o galardão dele está garantido, né?
que em Apocalipse diz: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Então, João Batista era também um homem de fé, um homem muito corajoso, que foi martirizado por causa de sua fé, por causa que pregava contra o pecado. Então, que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!